bem de saúde, a irmã Ana, mas ela veio, tá? Ela veio, eu liguei pro Charlin hoje. O Charlin falou, ô, minha mulher tá de cama. Meu bem, a filha, ele chama de filha, minha filha tá de cama, né? Mas ela conseguiu chegar, vamos orar pela nossa irmã, vai receber a cura em nome de Jesus, tá bom? E a todos os irmãos, né? Deus abençoe vocês, estou muito feliz de ver vocês. Meus irmãos, Paz do Senhor Jesus? Amém! Que benção. O pastor disse que a igreja tem que marcar, né, deixar lembrança. De fato, a gente vai percebendo os cultos, a forma de trabalhar. Isso marca muita gente. Então, eu vou sair daqui com muita saudade já dos irmãos. O pastor, inclusive, me convidou para me trazer uma pregação aqui. Eu vou estar pregando agora, porque a gente encerra aqui esse ciclo, né, de estudo. Mas a gente sempre, quando o pastor nos chamar para trazer a palavra de Deus, é diferente, tá, irmãos? Eu prego diferente do que eu ensino, tá? Eu gosto de sempre trazer avivamento, igual a mesma coisa do pastor, tá, irmãos? Então, já saio daqui grato a Deus por tudo que o senhor tem feito, em parceria da nossa escola, sou diretor dessa escola, Teológica Bereana. E o que os irmãos estão fazendo aqui nesse processo de 2 meses, a igreja está de parabéns, o pastor está de parabéns, tá? E eu louvo a Deus e oro a Deus, para que todas as igrejas pentecostais, principalmente as pequenas, tenham esse desejo de empenhar, de edificar os obreiros da sua igreja. Amém? Então, quem quiser não ficar só nesse estudo, porque aqui é só 8 horas, é muito raso. Quiser aprofundar mais, o caminho é esse que os irmãos viram. O caminho de conhecimento tem que prolongar. Porque se passar aqui 2, 3 meses, 4 meses, dependendo, os irmãos vão se esquecendo. Vai se esquecendo de ler um livro, de dedicar, etc. Mas tem 3 anos e 6 meses para quem quiser estudar de verdade no bacharel em teologia. Eu dou parabéns para o pastor Jorge, já é o nosso aluno de lá, tá, irmãos? Já foi 2ª vez consecutiva, sem perder. Tá de parabéns, pastor Jorge ali, tá? Para a glória de Deus. E isso é louvável, tá, irmãos? Então, os irmãos se dediquem cada dia mais, porque o processo... Eu estudo há 16 anos teologia. Aí, ó. Isso é o primeiro amor. Mantenha aí, tá, meu filho? Mantenha o primeiro amor para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar. E agradeço os irmãos pelo carinho, pela dedicação. Continue empenhado, em nome de Jesus Cristo. Vamos hoje trabalhar falando sobre pastorado. Pastor é um tema muito importante, como os demais foram também. Mas esse, irmãos, eu acho que é um dos principais. Tá? Eu estava lendo um livro recentemente do pastor Antônio Gilberto, da Igreja Assembleia de Deus, e nesse livro fala, as ovelhas também gemem, demonstrando que existe muitos pastores que, em vez de investir, de desenvolver, de fazer a igreja crescer no sentido espiritual, ela está matando as ovelhas, né? Então tem pastores que é problema, tem pastores que é difícil. Então louve muito a Deus pelo pastor que vocês têm. Um pastor jovem, um pastor dedicado, um pastor que incentiva vocês na espiritualidade. Não existe fé, obreiros sem espiritualidade. Gostou do jovem, né, pastor? Amém, irmãos? Por isso que é crescer na graça e no conhecimento. Então, quando o pastor investe nesse sentido de espiritualidade, a única forma de nos ligar a Deus é por meio da oração. Se você não for um crente que ora, você pode investir mais do que for em teologia. Mas aí, cadê a espiritualidade? Oração, jejum, consagração. Tá bom? Então, cresça. E vamos ouvir aqui hoje sobre pastorado. Pastores, pastor. Lá na outra igreja que eu estou dando esse estudo de curso de capacitação de obreiro, já está indo pela 3ª semana, quinta-feira agora também, para a glória de Deus. Vamos lá. A figura do pastor é uma das mais significativas e simbólicas nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, o termo pastor é usado em sentido literal, irmãos. Aquele que cuida realmente das ovelhas. Quanto figurado, aquele que lidera, guia e protege o povo de Deus. No Novo Testamento, o título é aplicado aos líderes espirituais da igreja, que devem espelhar o caráter e o amor de Cristo, o bom pastor. Antes de passar, os irmãos conhecem aqueles Salmos 23? Quantos conhecem? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem narra aqueles salmos ali, inclusive escreveu 73 salmos,
é um homem de pequena estatura chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas. Só que, devido às inúmeras experiências que ele teve com Deus, não estou pregando não, tá? Estou ensinando ainda. Devido a inúmeras experiências que ele teve com Deus, ele narra de forma espiritual os salmos, dizendo: eu sou pastor de ovelhas, fui muitos anos pastor, mas devido ao cuidado que Deus teve comigo, eu digo, Ele é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, eu sou pastor de ovelhas, mas acima de mim é o pastor dos pastores. O Senhor é o meu pastor, então a experiência que ele tinha com Deus é extraordinária. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de um pastor que fala, nada é nada mesmo. É coisas boas e coisas ruins. Deitar-me fazem verdes passos, guia minhas águas tranquilas. Mas aí continua falando, ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, aquele cajado que você vê de um pastor de ovelha, ele não é para ficar batendo, mas ele serve principalmente para proteger você dos inimigos. O pastor nada mais é do que um que ama a igreja tanto, que dá a sua cara a tapa em defender a igreja dos inimigos que odeia, dos demônios, das pessoas que odeiam. O pastor é o primeiro a falar assim, ó, estou com o cajado aqui para proteger. E se a ovelha cair dentro de um buraco, dentro de alguma coisa, ele pega aquela como é que fala? Aquele cajado com curva e puxa a ovelha, salvando a igreja. Mas aí a ovelha tem que ser mansa. A ovelha tem que ser mansa e tem que saber ouvir a voz do pastor. Já fizeram testes, literal, de pastores de ovelhas chamando as ovelhas e vem aquele monte de ovelha certinho. Mas outro que chama a ovelha, chamando, normal, e não é pastor, as ovelhas não obedecem a sua voz. Porque as ovelhas têm que conhecer a voz do seu pastor. E nós estamos no tempo de quê? Modernidade, tecnologia. Em que qualquer um que é pseudo-intelectual, até criança, é pastor. Você vê pastor, irmã, que não tem nada a ver com conhecimento bíblico. E ela ensinando casamento, os fãs dela, os seguidores dela pedindo. Então, toma cuidado. Sempre ouça a voz do seu pastor. Em primeira instância, tá, irmãos? Em primeira instância. Então, continue ali, por gentileza. Então, o pastor, irmãos, é esse sentido aí que os irmãos estão vendo. Até no Antigo Testamento, era um pastor que, de fato, cuidava das ovelhas, mas que tinha uma aplicação também de cunho espiritual. Porque a Bíblia nos chama de ovelhas. E o bom pastor é o Senhor Jesus. Só que o Senhor, ele encarreta no chamado vocacional pastores também, para seguir as suas pisadas. Por isso que a igreja, quando o pastor assume esse chamado da parte de Deus, ele tem que amar a noiva de Cristo e dar até a sua vida para salvar ela. É muito profundo. Nós temos que olhar o pastor com esse devido respeito, com esse devido amor, com esse devido cuidado. Porque o fardo mais pesado cai sobre o pastor. Cai sobre o pastor, tá? Então vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Texto base, João 10, 11. Diz assim, ó, já está aí claramente aí para os irmãos. Abre aspas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor verdadeiro é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. É por isso que o bom pastor, o pastor, ele tem que ser muito espiritual. Ele tem que ser um espelho nesse sentido espiritual. Porque o pastor, ele vai entender aquela ovelha que está triste, abatida, cabisbaixo, aquela que está feliz, etc. E sempre vai trabalhar. Inclusive o pastor tem total liberdade, ou qualquer obreiro aqui, de entender como a igreja está e trazer uma aplicação. Uma pregação aplicada para a situação da igreja. Se for de exaltação, vou trazer uma mensagem bíblica. Peço orientação do Espírito Santo e aí vai. E muitas vezes você fala, não, mas essa mensagem é para mim. É porque o pastor te conhece. O obreiro que está pregando aqui há muitos anos, conhece a situação da igreja. Nós temos que trabalhar e respeitar o conhecimento dele e o cuidado que ele vai ter para cuidar de você. Chegou?
Ter respeito, irmãos. Tem que ter respeito, porque tudo que ele está fazendo aqui vai ser primeiramente cobrado para ele. Cada alma. É por isso que aquelas que se afastam e o pastor não tem o cuidado de tentar ir atrás, por isso tem aquela parábola lá das ovelhas, né? 99 ele coloca no aprisco e vai atrás de uma. Então, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que saber zelar. É por isso que tem pessoas que não entendem isso e vai mais para a parte pessoal. Mas o pastor é um homem de Deus. De Deus. Eu costumo dizer, até na nossa igreja lá, a respeito disso. Se eu sou consagrado a presbitério, eu não queria. Mas se eu sou, tem que me respeitar como presbítero da igreja. Tem esse negócio de, irmão. Dentro da igreja, tem que respeitar. É diácono, presbítero, é isso, foi consagrado. Você tem sua responsabilidade. Porque você não vai ficar chamando o pastor de irmão. O irmão está com oportunidade. Como é que vai distinguir a autoridade eclesiástica? Então tem que ter devido respeito, o devido cuidado, porque cada alma, o Senhor, o pastor, vai ter que prestar conta. Agora, se ele tentou o máximo que ele pôde, ele não pode obrigar ninguém. Eu dei até um exemplo na outra igreja que eu estou dando um estudo, e tinha uma irmã que era dessa igreja, 3 ou 4 igrejas, cada ano, ela muda de igreja. Aí como é que o pastor vai trabalhar? Tem que ter um processo. Tudo é um processo. E se você for uma ovelha obediente, você vai cada dia mais crescendo na igreja. Porque você é uma pessoa obediente, preparada para toda a obra. Né? Mas se for rebelde, irmãos, e o pastor colocar a mão na mão de Deus, os irmãos lembram aquela questão lá de Ananias e Safira? Quando Ananias vende uma propriedade e fala que vai dar toda para a igreja. E aí mente, pega uma boa parte para ela. Aí o Pedro, que era o pastor, que era o bispo da época, disse: você vendeu tudo, cadê o dinheiro de tudo? Você não falou que ia dar tudo? Porque é um homem de Deus. Não era um carnal, era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí daquele que brinca ou mente para o Espírito Santo. Não, tá tudo aí. Tu mentiste para o Espírito Santo. Cai morto. Aí vem a mulher dele, mesma coisa. Deu mais uma chance para ela dela falar a verdade. Mentiu também. Cai morta também. As pessoas esquecem desse fato. O Espírito Santo. Então, se o pastor fala assim, é você e Deus, então. Porque o pastor usou de misericórdia, trabalhou, usou de cuidado, te deu atenção. Agora, se você não quiser, o lobo está lá na frente. Se o pastor não está para proteger, o lobo está lá na frente, tá, irmãos? Cuidado. Então, o exemplo que nós temos hoje de pastor tem que ser no sentido simbólico do próprio Cristo, que deu sua vida para a igreja. Pode falar. A Bíblia fala uma parábola da semente, da semeadura. E aí um descuido qualquer, vem o inimigo e joga a semente. E aí com essa semente crescendo junto com o trigo, o joio cresce junto. E é idêntico. Aquelas pessoas falam assim, Padre do Senhor, mas é um demônio. Tem pessoas que dá trabalho demais. O pastor tenta. E ela é contendeira, ela consegue fazer motim, etc. Deus. É um joio, mas se veste de crente. Dá trabalho. Eu dou até um conselho para os irmãos, de forma espiritual. Não ouve essas pessoas. Afasta imediatamente. Puxiriqueiro, mentiroso. Menos que faz. Tudo é defeito, tudo acha defeito. Só que o pastor Rodrigo, ele não tem autoridade para expulsar essas pessoas. Não
Pode. Porque se ele tirar, dependendo das outras que têm a mentalidade fraca, sai também. Então deixa no dia daquele que tem a plantação, que é o dono da plantação, o bom pastor. Aí ele vai olhar para cada um e falar assim, esse aqui é meu, esse aqui não é meu, esse aqui é meu. Ele vai separar cada um. E toda árvore que está nele, e que diz que está nele, mas não dá fruto, será cortada e lançada no fogo. É Bíblia. Próximo, por gentileza. Vamos continuar, queridos. Continuar que está gostoso. Origem e significado do termo, irmãos. Vamos para o termo hebraico. Hebraico é o Antigo Testamento. Grego é o Novo Testamento. Tá? Hebraico significa pastorear. Tá? Raá. Pastorear. Alimentar e cuidar. Por isso que o pastor, queridos, eu falo com todo respeito, em todas as igrejas, tem que ter entendimento. Como é que o pastor... E tem muitos de igreja que falam assim, ó, Deus me ungiu e tudo, mas não quer se evoluir nunca, não quer crescer nunca. E se ele... Muitas das vezes, eu conheci um pastor, lá de Minas Gerais, ele não crescia, ele pregava só sobre Josafá, só sobre um tema só. E aí, quando ele via que eu conhecia mais, lá quando era criança, tem 19 anos que eu prego a palavra de Deus, desde de 13 anos de idade. Aí ele não deixava eu pregar, nem em sexta, nem domingo. Só deixava eu pregar em quarta-feira, que tinha pouca gente. Eu ficava revoltado, irmãos. Falei, como é que pode? Porque domingo tinha mais gente. Eu queria ter essa experiência. Experiência que eu não tinha ainda. E o pastor não deixava, porque eu acho que ele ficava dando perdoa. Com ciúme. Ou querendo ele aparecer, entre aspas, falando. Aí, eu comecei a orar com Deus em prol disso, porque o chamado meu era gigante. E aí, Deus começou a tocar em outras igrejas, outras pessoas, para me chamar, para me pregar. E aí, ele começou a proibir. Proibindo. Eu cheguei perto dele, assim, ó. Tinha uns 13, 14 anos, uns 15 anos mais ou menos. Eu falei com ele assim, ó, pastor, não é só eu que estou ouvindo o tanto de pessoas que estão sendo usando por dom de profecia para falar que o meu ministério é pregar em tudo que é lugar no mundo. No mundo! Se o Senhor continuar proibindo, é o Senhor com Deus. Eu não posso desrespeitar o Senhor, mas, ó, cuidado. Até que um dia Deus chamou, usando uma pessoa de São Paulo, e falou com ele assim, ó, pastor, levanta! O pastor levantou. Ei, menino, levanta! Pastor, cuida bem dele. O chamado dele é grande. Eu e ele em pé. E Deus foi falando um monte de coisa. Aí depois daquele dia, ele começou a me soltar para fazer a obra de Deus. Coloquei ele no joelho. Então aquilo que você vê que o pastor precisa de uma orientação do Espírito Santo, vai no joelho e dá certo. Vai no joelho e dá certo. Tem uma igreja, que eu vou falar o nome lá em Belo Horizonte, que proibiu nós de bater palma. Eu coloquei no joelho, contei a experiência para os irmãos. E deu certo. Até hoje a igreja bate palma louvando a Deus, que era proibido. Uma das coisas que eu entrei na igreja, não pode bater palma aqui. Eu li na Bíblia que nós temos que saborear com as palmas. Então está contra a Bíblia. Quem é o dono da igreja não é homem, é Deus. Então vamos continuar. Grego. Em hebraico, raá significa pastorear, alimentar e cuidar. Esse é o papel do pastor. Tá, pastor Jorge também. Grego, poimen, significa, traduzido como pastor, já no grego, no Novo Testamento, ou aquele que cuida do rebanho. Tá, irmãos? Você vai pegar, olha na internet, no YouTube, o pastor que cuida de ovelhas, como é o tratamento dele. Até podando a lã, bonitinho. Agora pega uma ovelha que nunca foi cuidada, para vocês verem. Suja. É isso que os irmãos entender. Pega a lógica lá e vê a questão de mansidão. Essas palavras, irmãos, indicam cuidado constante. Cuidado constante, vigilância e responsabilidade. Sobretudo, responsabilidade. O pastor é aquele que conduz o rebanho de Deus em segurança espiritual e doutrinária, biblicamente. Doutrina. Não se pode fazer doutrina se não tiver, no mínimo, 3 versículos da Bíblia em concordância.
A doutrina tem que ter basamento bíblico. Quando você pega uma teologia sistemática, está lá no meu carro, as 10 doutrinas é tudo Bíblia. Cristologia, doutrina de Jesus Cristo, tem muitos versículos. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, muitos versículos. Hamartiologia, doutrina do pecado, muitos versículos. É doutrina. Não se faz doutrina se não tiver Bíblia, tá, irmãos? Então esse é o papel. O pastor ele tem que conhecer Bíblia e instigar, incentivar a todos os irmãos a também estudar. Eu pego no pé mesmo. Se nós ficamos horas e horas no celular, isso demanda tempo, nós não podemos inverter os valores. Nós temos que também ter prazer em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, dedicar horas. Eu, todo dia, irmãos, eu criei um grupo de leitura da Bíblia, até aqueles que nunca leu a Bíblia, já estão lendo o 2º ano comigo, só nesse grupo que eu criei, para ajudar as pessoas idosas. Tá? Não tem idade, irmãos. Tá? Em nome de Jesus. Vamos continuar. O pastor no Antigo Testamento. A ideia do pastor, irmãos, surge desde Gênesis, desde lá do primeiro livro da Bíblia. Abel foi pastor de ovelhas. Gênesis 4:2. Abel foi pastor de ovelhas. Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Davi foram pastores, antes de serem líderes escolhidos por Deus. Viu que extraordinário? Isso me faz lembrar, inclusive, do próprio Davi, com as suas experiências no pastoreado, em cuidar do rebanho do seu pai. E isso ali, a Bíblia diz, ele estava no anonimato. No anonimato, ele protege as ovelhas, o rebanho do seu pai, contra um urso e mata o urso. Contra o leão e mata o leão. Um adolescente. Mas ele demonstrou esse amor extraordinário. E isso marcou o propósito que Deus tinha na vida dele, porque quando ele chega lá para entregar os alimentos ali para os seus irmãos, e ele começa a ouvir a afronta do gigante, chamado Golias, e aí ele vai apresentar, estou rendendo a história, andando mais rápido, tá, irmãos, correndo. Quando ele vai apresentar para Saul e fala assim, ó, eu quero ir contra esse gigante filisteu. Mas como? Aí ele começa a contar as experiências que ele teve de matar o urso, o leão, e aí Saul vai e fala, pode ir então, pode ir. Então, irmãos, isso demonstra valentia. O pastor, ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, valente, não pode ser covarde, valente. Tá? Inclusive, tem um livro de um amigo meu, pastor Israel Júnior, se estiver gravando aí, vai ver. Israel Júnior, ele escreve, quem é o gigante da história de Golias? De Davi e Golias? O gigante ali era o próprio Deus. Golias não era nada pelo poder de Deus que habitava na vida de Davi. Amém? Por isso que ele foi tranquilo. E ele falou assim, eu garanto que hoje ainda o Senhor vai me dar a sua cabeça. Glórias a Deus. Então vamos lá. Pode passar. Deixa eu ver. Não terminei ainda não, né? Perfeito. Então, vamos lá. Deus é apresentado como pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Tu, pastor de Israel, que guias a José como um rebanho. Salmos 80, versículo 1. Detalhe, nesse sentido de Deus ser o pastor de Israel, você vê Moisés sendo, fisicamente falando ali, um guiando o povo de Israel. Mas o próprio Deus. E no percurso de o povo de Israel saindo do Egito, até chegar na terra de Canaã, aquilo ali é um monte de ovelhas do aprisco de Deus. E a gente percebe como que existe ovelhas, no sentido de Israel, hoje. Pessoas que, mesmo recebendo um monte de bênção, um monte de conquista da parte de Deus, um monte de livramento, etc., os crentes murmuradores. O povo de Israel era um povo que murmurava demais. E a gente não aprende com o erro dos outros. Tinha que aprender com esses erros, irmãos. Porque Deus estava anotando tudo.
Moisés, que a Bíblia diz que ele é manso, ele estava se cansando. E quem era Moisés ali, de forma simbólica, humana ali? Era um pastor. Então chega um momento que vai acontecendo muita carga. Se você tiver um monte de obreiros, vamos colocar obreiros, já que nós estamos no curso de capacitação de obreiros, um monte de obreiros que é bênção, e está com você 24 horas, seja para o que for. Porque Deus tem hora que nos toca de uma vez para fazer uma coisa, e aí precisa de alguém que apoia. Se você tiver pastores, obreiros abençoados, o pastor vai estar mais leve. Mas se for pessoas trabalhosas, confusão, vai tudo, mexe no psicológico do pastor. Cansa o pastor, irmãos. Crente contendeiro, mentiroso, e por aí vai. Crentes carnais, vai pesando tudo para o pastor. É por isso que, um exemplo, se o pastor entrar de férias, um exemplo, ele tem que ter pessoas para contar. Eu conheço pastores aqui de Rondonópolis que ele diz: eu não posso entrar de férias de forma alguma, nunca, porque nenhum obreiro ele pode contar. O horário de chegar no culto é 7 horas, exemplo. Ele sempre chega 8 horas. Como é que o pastor, viajando, nem que seja uma semana, vai poder contar com um obreiro desse? Aquela questão do comando aqui. Se ninguém faz, os obreiros pirracento, fecha a boca, enfrenta o pastor. Está enfrentando o pastor, é Deus. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Não está aqui não, mas eu vou contar um segredo para os irmãos. O Espírito Santo está me lembrando aqui. Arão, eles começaram a falar assim: não, também sou servo de Deus, também sou profeta de Deus, sou isso, aquilo. Começaram a contender contra Moisés, que era o pastor. O levantado, o escolhido. E aí Deus ouve isso, porque Deus sempre está ouvindo, irmãos. A gente esquece disso. E chama os 3 para conversar, próximo ao templo. Chama os 3 para conversar. E quando vem os 3, ele falou assim: olha, por que vocês estão contendendo contra meu servo Moisés? Com vocês até falo, até uso, mas com ele eu falo face a face. Então, irmãos, há uma responsabilidade, há uma espiritualidade, há um contato, tá? Deus não chama ninguém, não chama qualquer um. Então, agradeço a Deus pelo pastor, né, de estar querendo ver você crescer, desenvolver, mas queira também crescer. É um curso de capacitação no sentido de conhecimento intelectual, espiritual, mas você precisa não ficar só aqui. Aqui é só o começo. Em nome de Jesus. É só o começo, mas realmente, presbítero Paulo, o senhor está certo. Eu vou começar mais. Eu que não tenho costume de estudar, eu vou começar a estudar a Bíblia. Eu comecei a amar livros, eu era preguiçoso para ler, pastor Jorge. Eu odiava ler na escola. Mas eu comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, que isso me fez amar tanto, que hoje eu já li mais de 80 livros. Entre livros de 50 páginas a livro de 800 páginas. Para a glória de Deus. Só a Bíblia, eu estou lendo pela 6ª vez, estou em Isaías. Então, a gente tem que desenvolver, né, irmãos? Em nome de Jesus. Tá? Porque os teólogos antigamente, os pastores antigamente, somente lá nos Estados Unidos, que a maioria lá lê, nós estamos atrasados, muitas das vezes. Muitos de nós conhecem raso. Talvez você que está me ouvindo, como obreiro, conhece raso de conhecimento. Bíblico. Não vou nem falar teológico, porque teológico complementa, que ajuda a entender mais. Mas bíblico, se você tiver raso, nesse mundo de informação que nós temos, é perigoso. Porque você é levado por qualquer vento de doutrina. Mentirosa. Hein? Qualquer vento, qualquer ensinamento da internet, vai te lubridiar. Eu conheço um jovem, que hoje mesmo ele mandou um vídeo para mim. Presbítero Paulo, o que é isso? É meu aluno lá da escola, virtual, tá? Nós temos a escola presencial e a distância. E direto ele me manda coisas que para mim parece que é tão fácil. Mas eu tenho que entender. Os fracos em conhecimento, tem que, tá tomando leite ainda. Mas você que está há muitos anos na igreja, irmãos, tem um pouquinho de vontade de se desenvolver. Amém?
No nome de Jesus. Vamos continuar. O pastor no Novo Testamento agora, irmãos. Com Cristo, o conceito de pastor se eleva. Jesus é o supremo pastor. Nós já lemos. João 10, 11. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Eu quero que os irmãos abram, por gentileza. Um abra em Hebreus 13, 20. E outros, para qualquer um ler também, 1 Pedro 5, 4. Hebreus 13, 20. Quem achar já pode ler, tá? Para não perder tempo. Por favor. Amém. Jesus é o grande pastor das ovelhas. E por mais que ele subiu aos céus, antes dele subir, ele tem um encontro com um homem chamado Pedro. Nós conhecemos a história. Pedro, quando Jesus estava para ser, estava sendo preso para ir ser crucificado, irmãos, nesse percurso, desse inteirinho, a Bíblia vai dizer que Pedro faz igual Jesus já tinha profetizado, alertado. Você vai me negar 3 vezes. Só que quando Jesus aparece para ele, a Bíblia vai dizer que ele estava pescando nu. E aí alguém grita, o Senhor. Ele vai e pula dentro do mar, dentro do rio lá. Tá. E depois Jesus conversa com ele e fala assim, Pedro, tu me amas? E aí ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes. Nós sabemos disso aí, porque ele negou 3 vezes, ele teve que confessar 3 vezes. E aí o Senhor falou com ele assim, Pedro, tu és pedra, tu és pedrisco, mas sobre a minha pedra, Jesus que é a pedra fundamental, os edificadores rejeitaram, edificarei a minha igreja. E ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, vocês vão ter uma chave, e tudo que vocês ligar na terra, será ligado no céu. Então, há essa benção, para nós não ficarmos só aqui. Não faz sentido nenhum nós glorificarmos só para fazer barulho, para as pessoas ouvir. Mas se você, por exemplo, glorificar para chamar a atenção de Deus, para chegar, você conseguir entender, não, está chegando como um cheiro suave, é Deus. É diferente. Traz poder para a sua vida. Traz unção para a sua vida. Então liga, porque esse acesso ao Pai já foi liberado. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Assim ele fala, está tudo consumado. Perdoa eles porque não sabem o que faz. E ele morre. A Bíblia vai dizer que o véu do templo, lá do templo, se rasga de cima a baixo. Dizendo, vocês têm direito a entrar agora na minha presença. Aí até o lugar santíssimo, aleluia. Glória a Deus. Então nós temos o privilégio, o pastor disse aqui sobre sacerdote. E a Bíblia diz claramente, vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdote real, nação santa, aleluia. Então, irmãos, entra para adorar. O sacrifício já foi feito uma só vez. Ele, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você vem ainda para adorar, para chamar a atenção do presente de Deus, para conversar, dialogar com Ele. E Ele vai, cada dia mais, revelando mais dos seus mistérios. Aleluia. 1 Pedro, quem abriu? 5:4. Alguém abriu? Hein? Esse bom pastor que o nosso servo de Deus leu aí, é ele que vai separar os bodes das ovelhas. Aqueles que falam assim, ó, é bode, irmãos, ele é bode. E ele vai falar assim, ó, eu profetizei no seu nome, eu falei mistério no seu nome, eu preguei. Aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer isso. Bem? Ele vai dizer isso sem dó nem piedade, ele é juiz. Para a igreja, tem as bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, vai pegar suas obras, vai jogar, acho que está chamando lá, vai jogar no fogo do Espírito que revela, que esclarece. E alguns
vai fazer talvez para aparecer, para enriquecer e etc. E vai ser feno, palha. Mas aqueles que fazem de bom grado, que têm prazer, vai ser pedras preciosas. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom servir a Deus. E nós, como obreiros, temos que ter essa convicção. Não podemos ser sedentários em nada. Temos que ser crentes com gozo, com alegria. Fazer com prazer, irmãos. Porque as pessoas que entrar na igreja pela primeira vez vai sentir esse prazer nosso, essa vontade nossa de servir a Deus. Bem? Nós temos que fazer a diferença. Eu sou sedentário, eu não quero evoluir, eu não quero crescer, eu faço de qualquer jeito, relaxadamente. Não. Morno e frio, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus disse isso, irmãos. Quando ele olhou para as 7 igrejas da Ásia, ele disse isso: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Nós temos que ser a diferença, no nome de Jesus. Próximo. Ele ensina o modelo de pastoreio. Jesus, o próprio Jesus, te ensina. O modo como Jesus ensinou é contramão do sistema hoje. Jesus amava os pecadores. Não amava o pecado, ele é santo. Mas os pecadores, certa feita, uma mulher pega em ato de adultério, juntou os fariseus, os religiosos da época, chegou perto de Jesus. Ei, o senhor tem liberdade para predejar ela, nos dá ordem, nós vamos matar ela na pedrada. Jesus foi escrever no chão, zombando deles. Quando eles insistem, ele levanta e fala assim: tá bom, qualquer um de vocês aqui, e não tiver pecado, pode apedrejar ela. Pegou eles, irmãos. Aleluia! Jesus é extraordinário. É profundo. Ele sempre foi simples, mas profundo, irmão. Jesus é assim, e nós temos que ser assim. Homens de Deus simples, bondoso. Mas quando é para falar com autoridade, falar com autoridade. Demônios caem por terra e o nome do Senhor seja glorificado. A vitória é do povo de Deus. Hein? Então Jesus, ele deu vários modelos de serviço. Os irmãos trabalham muito na questão de serviço aqui nessa igreja, né? Serviço. Aquele que está com a mão no arado, não olha para trás. Se Deus te deu uma enxada, uma foice e etc., pega e trabalha até dar calo. Está cansado, mas vai chegar no céu, ele fala assim: ó, vinde benditos de meu Pai. Vocês trabalharam, merece as botas do Cordeiro, merece a recompensa. O pastor Manuel, meu sogro, Deus arrebatou ele. Estava ele, a filhinha dele, pequenininha, que era a minha esposa, era bebezinha na época, e arrebatou ele em espírito. E ele conseguiu ver a mulher dele, a minha esposa, pequenininha, e levou ele até os céus. Um anjo levou ele. Quando ele chegou lá, ele começou a olhar e viu um ser resplandecente. Ele conseguiu ver marcas na mão e nos pés. E era no começo da fé dele. Ele tinha 1 ano só de crente. Ele era da Deus e Amor. E aí, queridos, aí ele vai contar que esse ser chegou até ele e mostrou para ele um monte de coroas. E essas coroas, ele não entendia. Depois ele perguntou para o pastor explicar para ele. Ele estava novo convertido. E algumas coroas estavam apagadas e algumas estavam com pedras preciosas brilhando. E aí o ser que ele acredita ser Jesus, e era Jesus, olhou para ele e falou assim: está vendo essas coroas apagadas? Volte e fale de pregar o primeiro amor, de viver o primeiro amor. Desse jeito. E aí, ele acordou. Isso mexeu com ele há 30 anos atrás, e ele conta até hoje, irmãos, como fosse hoje. Porque quando nós temos experiências com Deus, eu tenho números para contar. Inclusive, dia 2 eu vou estar no Pastor Henrique, no podcast do Pastor Henrique, da Igreja Assembleia de Deus Maranata, e vou estar contando meu testemunho de vida todo. Os irmãos que quiserem saber realmente o meu testemunho, assista, vai ser quase 2 horas de testemunho.
Os irmãos vão ver que hoje eu estou feliz, é porque Jesus mesmo nos dá essa graça. Mas o tanto de coisa que eu já passei, não é brincadeira. Já passei por tanta coisa que dá até vergonha de falar. Muitas coisas, sofri muito já, irmãos. Mas quando Jesus, ele tem algo na nossa vida, é assim mesmo. O inimigo tenta nos destruir lá atrás, nos matar. Porque o Senhor sabe, o inimigo sabe que vai dar fruto, vai dar trabalho para ele. Vai dar trabalho para ele. Amém? Então vamos lá. Sacrifício e cuidado. Nós temos que ter, principalmente os obreiros. Tá? A liderança pastoral é uma vocação espiritual, irmãos. Não uma profissão comum. Tá? Não uma profissão comum. Inclusive, existem pastores, e eu sou a favor, pastores que recebem da igreja. Sou a favor, porque se o pastor ficar só para a obra, é muita coisa. Muitas das vezes nós falamos assim, o pastor não tem tempo para nada, mas é porque tem que trabalhar. Porque se ele viver só na obra, aí a igreja tem que conseguir manter ele também. Tá? Então tem que ter essas coisas. Mas aí tem que trabalhar. Existe igreja gigantesca que pagam fortuna para pastor. Isso é um absurdo. Porque muitas das vezes não trabalha nada. Aí todo mundo quer ser pastor visando o salário. Então tem que ser por amor. Tá? E o obreiro, ele é digno do seu salário. Falei com o pastor, falei com a nossa pastora lá também. E aonde eu vou, eu nunca, são 19 anos, nunca pedi R$1 para pregar. Muitas das vezes eu vou pegando emprestado para os outros. Gasolina, vem doente. Um dia eu me quebrei todo aí, andando de moto. Me relei todo, estava todo machucado. Preguei de terno, porque a igreja só podia pregar de terno. Então só Deus sabe, eu sei que vai dar fruto. Eu sei que vai ter recompensa, melhor dizendo, por Deus. Então eu faço com muito amor. Né? Esses dias para trás eu estava aqui, a última vez que eu preguei aqui, eu estava 5 dias, 5 dias, com diarreia, com dor no corpo, com dor de cabeça explodindo. Eu tomei um dipirona dentro do carro antes de vir, mas eu vim com amor. O pastor Jorge viu, no outro dia, sábado, eu dei a aula também, a mesma coisa, irmãos, se eu correr para o banheiro, os irmãos sabem, mas eu venho com amor, irmãos, para a glória de Deus. Então nós temos que fazer isso, né, com muito amor, com muito zelo. Então, vamos continuar. A liderança pastoral é uma vocação espiritual, não uma profissão comum, já falamos. Apacenta as minhas ovelhas. É uma ordem divina para cuidar daquilo que o Senhor confiou nós aqui na terra para zelar, que é as ovelhas de Cristo. O pastor, nós podemos comparar, inclusive, com uma pessoa que tem um dom, um chamado para o evangelismo, para a missão. Por quê? Vai visar sempre por almas. Por almas. Pode falar.
Olha para vocês verem, irmãos. No Brasil que nós estamos aqui hoje, por exemplo, é quase obrigatório a mulher trabalhar para ajudar o marido. Diante de tantas coisas que estão aumentando, tudo preço, um absurdo. E a mulher, para mim, ela não deveria trabalhar nunca. Mas muitas das vezes, através de um exemplo. Eu, graças a Deus, eu ganho muito mais. Eu ganho muito mais de 2 salários mínimos. Eu ganho mais de 2 salários mínimos. Mas tem gente que vive um monte de filhos, 3, 4 filhos. Inclusive, a questão de filhos já diminui bastante comparado com antigamente, né? Por causa disso, para sustentar esse tanto de criança. Mas imagina uma mulher que, igual minha esposa, todas as mulheres, na verdade, tem que lavar roupa, fazer comida, arrumar casa, etc., cuidar dos filhos, e ainda tem que trabalhar. Não tem como fazer isso tudo. Né? Minha esposa trabalhava na escola, e ela mesma dizia que crianças de 4, 5, 6 meses estavam indo para a escola já, porque a mãe tem que trabalhar. Então, irmãos, hoje nós estamos num tempo que as coisas estão ficando cada dia mais apertadas e o tempo está ficando mais corrido devido a esse monte de ocupações que nós somos obrigados a fazer. Quando o pastor falou a respeito de preparar um sermão com o reverendo Hernando Dias Lopes, ele ganha um salário muito grande, né? A igreja dele é histórica, etc. Mas olha como que parece surreal o que ele falou assim, peraí, um sermão preparar 12 horas. Parece que isso é surreal, é porque os irmãos estão acostumados talvez com raso. O nosso respeito, a fidelidade para trazer o melhor pasto para a igreja era dedicar horas em estudo. Eu mesmo dediquei horas para preparar isso aqui e vim antes de vir para cá. Né? Então a gente temos que gastar essa profundidade, irmãos. E muitas das vezes passa muito rápido. Eu conheço pessoas que gastam muitas horas no celular. Vai dirigir de carro, está no celular. Né? De moto, hoje em dia, tem gente que está no celular. E aí, para dedicar nas coisas do Senhor, está deixando a desejar. Então, está complicado. Então, essa questão que o pastor disse, de gastar horas, todos os homens de Deus do passado, do século XV para cá, por exemplo, faziam isso de bom grado. Era mais de 30, 40 vezes lia o capítulo para pregar. E aí hoje você vê as mensagens muito rasas. As pessoas vão pregar. Igual na nossa igreja acontece demais. Eu falo isso. A pessoa vai ler um texto, me incomoda muito. E não prega nada do que leu. E aí dedica falando da vida dos outros, falando disso, daquilo outro. E não prega nada do que leu. A gente é obrigado a ouvir isso. O povo não está ali para ouvir essas abobrinhas. Estamos aí para ouvir a palavra de Deus. Mas por isso, é oração, é jejum, é consagração, é dedicação, é estudo. Eu digo mais uma vez, não tem como nós correr, nós estamos num mundo de informação. Se você falar assim, ó, quero entender sobre a Arca de Noé, faz uma pesquisa, vai estar assim. Detalhado para você. Então, não há desculpa, irmãos. Não seja preguiçoso. Tá? Fala com todo respeito e carinho por os irmãos. Vamos lá. A função do pastor na igreja. A função do pastor da igreja, primeiro, a função espiritual. Ensinar e defender a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Eu conheço pastores hoje, irmãos, que eles sempre traz pregadores de fora, mas ele não prega nunca, porque ele nem sabe pregar. Como a pessoa conseguiu chegar no pastorado e não consegue nem pregar a palavra de Deus? Então, irmãos, nós não podemos dividir ou chamar de fora aquilo que Deus chamou nós para fazer. E o pastor, conhecendo as ovelhas, ele tem que trazer uma aplicação certa. Tá? É diferente das outras pessoas que realmente pode ser usada pelo Espírito Santo. Mas, para trazer aquele cuidado, é só o pastor que conhece o seu rebanho. Bem? Então, o papel do pastor é ensinar e defender a sã doutrina das Escrituras Sagradas, como está baseado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 ao 4. Também, orar e interceder pelo rebanho.
Tiago, capítulo 5, versículo 4. O pastor, ele deve estar em constante intercessão pelo seu rebanho. É por isso que tem esse fardo sobre ele, né? Ele não tem que orar só para ele, para sua esposa, para os seus filhos, mas ele tem que lembrar de cada um. E o que tem de problema interno na igreja não é brincadeira. Eu já participei, já fui membro de 4 igrejas, porque eu trabalhei em cidade diferente. E das 4 igrejas que eu congreguei, eu percebi que todas têm falhas. E nós também temos falhas. Então nós temos que saber orar a Deus para lidar com nossos irmãos. Tem pessoas que querem virar desengrejado. Eu fiz até um livro sobre isso, né? Desengrejado. Porque está cansado de problemas na igreja. Mas muitas vezes ela, por si só, é um problema. Por si só. Então, se nós for olhar a questão de problema, de discussão e etc., nós vamos ter que separar da esposa. Porque muitas vezes nós discutimos dentro de casa. Com os irmãos, na minha época de infância, era porrada direto. Um batendo no outro. Aí eu vou falar, não quero ter irmão mais. Não existe isso. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. E não só irmãos, pastor Rodrigo, não só irmãos, mas a Bíblia diz que nós somos tão ligados, que nós somos membros de um só corpo. Aí não tem como ser separação de forma alguma. Eu não sei qual parte do membro do corpo de Cristo você é, mas você é importante. Se Deus nos fez sendo um corpo, é porque cada membro nós precisamos. Imagina um corpo sem um olho. Faz muita falta. Sem um dedo, faz falta. Tudo faz falta, irmãos. A menor coisinha do nosso corpo vai fazer falta. E nós, por isso que Deus é extraordinário, sabedor de todas as coisas. Ele falou assim, vocês são o meu corpo e eu sou a cabeça. Eu sou a cabeça. E nós temos que seguir o que a cabeça está dizendo. Hein? Jesus. Então Jesus, ele nunca vai querer falar para você, para, tá bom. Continue, permaneça até o fim. Não pare na caminhada. Permaneça até a volta dele. Nosso descanso é no céu. Então permaneça até a volta dele, firme, em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar. Devemos orar e interceder pelo rebanho, alimentar o povo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. É ela que edifica, é ela que é viva e eficaz. E o pastor, ele tem que ser exemplo em todas essas funções aí. Como está baseado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pode passar. Segundo, parte B aí. Função administrativa. Para quem não sabe, eu creio que aqui sabe muito bem, o pastor, ele tem que supervisionar as atividades e ministérios da igreja. Então, tudo que um obreiro foi inventar de fazer para o bom crescimento da igreja, o desempenho da igreja, tem que passar primeiro com a autoridade do pastor. O pastor tem que falar assim, não, é benção. Se ele falar que não é benção, nós temos que saber respeitar também. Coordenar obreiros e ministérios. Bem? Coordenar obreiros e ministérios. Então, no caso daquele pastor que eu dei o exemplo para os irmãos, que ele me cortava de tudo que é... Não precisa disso. Porque por mais que realmente eu conhecia mais que ele, porque ele não queria se desenvolver, e talvez o meu chamado é diferente do dele, o chamado dele é para ser pastor, pastorear, cuidar, zelar. O meu chamado já era educar, né, trazer conhecimento, etc. Pregar. Cada um tem o seu chamado. E não é só porque eu conheço mais do que o meu pastor, ou de qualquer outro irmão, que eu vou pisar nele. Vou respeitar da mesma forma. Nós temos que respeitar da mesma forma. Por quê? É aquele caso que eu disse para os irmãos de Arão e Miriam. Inclusive, Miriam ficou leprosa, irmãos. Porque os dois se levantaram contra o pastor.
Verdade. Louvado seja Deus, irmãos. É muito sério. Muito sério. E tudo vai servindo de experiência para nós. E você vê, o pastor não esqueceu desse detalhe. Tudo vai servindo de experiência. Então, vai criando maturidade. Por isso que para você chegar ao nível de um pastor, você vai adquirindo conhecimento, maturidade, experiência, para você ter a cabeça. Porque não é fácil. Função social. Na verdade, coordenar obreiros e ministérios, depois zelar pela ordem e disciplina eclesiástica, como já foi falado. Função social, irmãos, é função do pastor aconselhar, visitar e cuidar das necessidades emocionais e físicas dos membros. Ser exemplo de vida cristã e testemunho público, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Pode passar, meu querido. Requisitos bíblicos do pastor, irmãos. A base está em 1 Timóteo 3, de 1 ao 7, Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Aspecto e descrição. Primeiro, tem a vocação divina, chamado pelo Espírito Santo, como em Atos, capítulo 20, versículo 28. Depois, tem um caráter irrepreensível, sendo exemplo de santidade e de conduta. Família bem governada, liderança doméstica exemplar, apto para ensinar, conhecimento e habilidade teológica, temperante e prudente, maturidade emocional e espiritual, não avarento, amor ao serviço e não ao dinheiro. Isso aqui é muita coisa que, se a gente for trabalhar, já é uma aula só disso aqui. É uma aula só disso aqui, mas vamos lá. Eu queria trabalhar com os irmãos essa questão de família bem governada. É um problema gigante. Eu conheço muitos pastores que os filhos deles estão tudo no mundo. Muitos filhos, irmãos. E aí vai ser cobrado por Deus se ele realmente ensinou. Porque se ele ensinou com amor, ensinou na palavra, ensina os seus filhos o caminho que devem andar, para que mais tarde ele não se desvie. Corrige o seu filho com vara, tá? Com ensino, correção. Não deixa ele a mercê. Hoje em dia tem pais hoje, que perde a autoridade sobre seus filhos. Ainda sendo criança, depois vai virar um monstro, se você não ensinou de berço. Tá, irmãos? Então, tem essa questão de ensinar e tem essa questão de não saber governar. E se não soube governar, piorou, vai saber governar a igreja. Tem que saber dar exemplo nisso tudo. Eu conheço, igual eu estava dizendo a respeito do pastor Henrique. O pastor Henrique é algo extraordinário, porque ele casou com uma esposa serva de Deus, cantando na igreja, louvando a Deus. E os filhos dele, todos, aprendeu do nada, pelo Espírito Santo, o instrumento. Aí um filho dele é baterista, outro é guitarrista e o outro é tecladista. Os 3 filhos dele. E a criança vai ser cantora, já está cantando na igreja, né? A menina mais nova. Então eu achei lindo demais, porque ele já montou uma banda. E a maioria dos pastores, Deus distribui isso para os filhos deles. Para ter um dom, para ter dons no ministério. Porque o pastor, em oração, em consagração, ensinando, e o filho vai aprendendo já o caminho. Existem seitas, igrejas mentirosas, se diz igrejas, que ela não tem evangelismo, mas as próprias crianças vai sendo ensinadas nos seus erros. Aí vai crescendo com isso. Então nós temos que ensinar doutrina, Bíblia, todo o tempo para os nossos filhos. Tirar um pouco da televisão, de desenho, de filme e incentivar essa pessoa, essa criança a se desenvolver. Não tem esse negócio de esperar crescer lá na frente. Não, vai desenvolvendo agora, vai trabalhando com ela agora. E Deus vai usar alguém. Ela vai ser tocada por Deus para começar desde berço.
Mas quando uma criancinha vir cantar, ou que seja um pregar, nós não tem que achar só bonito. Ah, lindinho. Não, tem que ver se realmente o chamado dela é esse, se é de Deus. Não só questão de ficar rindo, brincando. Não, mas respeitar o processo. Essa criança vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai errando muito, como eu errei. Graças a Deus, naquele tempo não tinha muita gravação. Eu pregava misericórdia, né? Mas, mesmo eu pregando bem fraco, errando muito, tinha o temor. As pessoas tinham temor, tinham respeito, reverência na casa de Deus. E vinham 3, 4 pessoas em cada culto aceitar Jesus. E já tem anos que eu estou pregando e uma alma para vir para Jesus não está vindo. Muito difícil. É raro. Porque as pessoas estão tendo resistência da onde que não era para ter. Das coisas de Deus, nós temos que ser o mais abertos possível. Para Deus trabalhar. Amém? Há uma barata atrapalhando ali. Ó. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos? Brincadeira. O pastor e o rebanho, irmãos. O pastor e o rebanho, queridos, para encerrar. O relacionamento entre pastor e ovelhas é espiritual e também paternal. O que quer dizer isso? Olhar o pastor como um pai na fé. Eu acho lindo. Os membros que estão vindo na igreja, as pessoas que vão aceitando Jesus, até os obreiros, olhar o pastor com todo respeito, que ele é um exemplo a ser seguido. Ele é meu pai na fé. Isso eu acho lindo, tá, irmãos? Lindo. E isso vai se criando esse respeito ao longo dos anos, tá? Quando muitas vezes você não vê o pastor chorando pelas almas, chorando por coisas até que você fez com Deus. Então nós devemos zelar, amar os pastores. Eu conheço um pastor em São José do Povo, não vou falar o nome, muitas coisas eu não vou falar o nome porque sempre está gravando, tá? Eu conheço um pastor lá em São José do Povo que os irmãos fizeram uma surpresa para ele no aniversário dele e deu um carro para ele. Ele não tinha carro, o sonho dele era ter carro, deu um carro para ele, tinha carteira já. Então, eu já vi várias coisas assim. O pastor ganhando presente, sinal de respeito, de amor. Na, na nossa igreja lá, na festividade, todo ano tem festividade, né? Nós vamos fazer 10 anos agora. E aí, cada ano, a igreja tem esse costume de dar presente para o pastor, para a esposa do pastor, para as irmãs do geração, as líderes, etc. Eu acho bonito isso aí. Recompensa, né? E qualquer um gosta de ser valorizado, né, irmãos? De você falar assim, não, realmente eu entendo que ser pastor não é fácil. Porque ser diácono já não é fácil. Presbítero, imagina pastor. Então, ao contrário. E cada igreja é um ensino diferente. Exato. E cada igreja é diferente, o sistema é diferente. E aí você fala, não concordo com isso. Porque lá na outra igreja era assim. É na outra igreja, irmãos. Porque geralmente, deixa eu explicar um negócio para os irmãos aqui, para me finalizar. Geralmente, é assim que funcionava antes. A pessoa, ela nunca ouvia a palavra, ela não era crente, não era cristã. Ela vinha, o pastor pregava, o presbítero pregava, cheio do Espírito Santo, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Aí convencia as pessoas a aceitar Jesus, chorando, em lágrimas, e ficava para sempre na igreja. Nenhuma igreja só. Eu só saí de uma igreja, da minha primeira igreja por causa de um escândalo terrível do pastor. Aí eu não ia ficar, porque eu não sou bobo. Sou besta, né? O pastor, ele dando em cima da minha irmã, casado, e ele também era casado.
E a minha irmã, minha família saiu toda, aí eu falei, eu não sabia disso. Minha irmã falou, aqui, ó. Eu falei, não, não pode ser, não. É meu melhor amigo. Aí eu ouvi o áudio, ela ligou para ele. Eu falei, fui falar com a liderança um pouquinho maior que ele era o segundo pastor. Não, vamos abafar o caso. Eu falei, abafar o caso? Qualquer coisinha que a gente dá um erro jogando bola ali, sem camisa. A missionária descia além de nós no microfone. E agora não tem grave desse aí, abafar o caso. Eu falei, a partir de hoje, não sou desse ministério, mas até hoje eles falam de mim lá. Mas aí, no outro dia, eu já estava congregando em outra igreja. Quando eu pregava nessa igreja, o pastor falava assim, vem para nós. Sabe que eu gostava de ver eu pregando, né? Mas eu não ia por causa disso. Eu falei, não, vou pregando aqui. O mínimo é isso, o máximo é isso. Se Deus falar para mim ir para outro lugar, é igual o pessoal fala. 3 pessoas falando comigo. Vai para a Assembleia de Deus. Missão. Que lá você vai explodir lá. Pelo tanto que você conhece, pelo jeito seu, você vai explodir. Eu falei, não quero explodir. Não quero aparecer. Vou continuar na minha igrejinha ali. Tem gente que não entende, né? O Sutologia, tem vários livros. 8 livros lançados. Chegou o meu 8º ontem. 8º livro já, graças a Deus. E aí, fala assim, você é da igreja, qual igreja você é? Assembleia de Deus, né? Não, eu sou da igrejinha de 17 membros. Sou da igrejinha de 17 membros. Mas aí, sempre eu estou já em 7 países aí, através da internet, fazendo aula. O nome do Senhor ser glorificado. Para a gente finalizar, o pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz e obedecem.
Glória a Deus. A fala do pastor, eu lembro lá em 1 Samuel, a Bíblia vai falar sobre os reinados dos reis de Israel. Temos o primeiro rei chamado Saul, que foi levantado pelo povo. Depois Deus levanta segundo seu coração, chamado Davi. Depois de Davi, até aí, o reino de Israel continuava as 12 tribos unidas. Veio Saul, Davi, depois de Davi veio Salomão, as tribos unidas. E depois vem o quarto rei chamado Roboão. E aí, esse Roboão, os antigos falaram assim com ele, assim, ele pede conselho para como reinar, etc. E aí os antigos vão passar para ele, olha, se o seu pai engrossou o caldo para eles, colocaram coisas para eles pagar, tributos, etc. Se ele foi grosso, afina isso aí. Porque o povo vai ter mais aceitação para você. E aí, ele, em vez de ele seguir o conselho dos antigos, estavam ali sábios para dar conselho para ele vai e pega o conselho dos mais novos. Ele pega o conselho dos mais novos, dos seus amigos de infância. E aí, os seus amigos de infância falam assim, não, se ele engrossou o dedo, pega sua cintura inteira, mas engrossa o caldo mais para o povo. O povo foi ouvindo aquilo ali, esse conselho, e separa 10 tribos, se afasta desse reinado de Roboão, e só 2 ficam com ele. Então, nós devemos, irmãos, ouvir, dar atenção à sabedoria dos mais velhos, dos antigos, dos pastores, e não ficar ouvindo qualquer um, porque Israel ficou para sempre separada devido ao conselho errado. Eu não... Passa para a próxima, só para me ver um negócio, meu querido. Não, próxima. Princípio de vocação divina. Não, próxima. Aqui. Para mim finalizar, pastor, eu queria trabalhar sobre essa questão aqui, que tem a ver com os pastores neste tempo também. Desafios do ministério pastoral moderno. Do nosso tempo. Quais são os desafios? Questão de colocar isso aqui. Primeiro, pressões psicológicas e emocionais. Quem é pastor sabe muito bem disso, irmãos. É uma pressão psicológica, é uma incerteza por parte de alguns. Não sabe quem realmente está firmado na rocha, porque aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, qualquer vento que vem, não derruba ele. Mas você vê hoje em dia pessoas superficiais, crentes superficiais. Qualquer coisinha é uma afronta, pega como uma afronta, e sai da igreja, vai para uma outra. Você vê que a pessoa está desviada, está em igreja totalmente errada, mas ela prefere ficar ali porque ela é mais liberal. Não é uma igreja bíblica, doutrinária. Não é uma igreja que tem a questão de oração, de consagração, como essa aqui, inclusive, tem. Tá, irmãos? Então, isso tudo, dependendo das situações, abala o pastor. Gera vários tipos de pressões psicológicas. Por exemplo, alguém ofendeu um pastor. Tá? Um monte de gente sair da igreja. O pastor, fazer igual o meu pastor um tempo atrás. Tadinho, ele ficava aqui no altar, olhando para a porta e não via ninguém, só os obreiros. E aí, que ele mexia com o psicológico dele. Então, existe vários tipos de formas, de situações, que vai atacando o emocional do pastor, o psicológico do pastor, vai trazendo canseira, e aí, mais do que nunca, o pastor precisa de ajuda das pessoas que o amam. Pastor, não desanima não. Eu já ouvi do meu pastor, do meu sogro. Ele falou assim, não, do dia que está aí, eu vou fechar a igreja. Não, do dia que está aí, já era. Aí a gente tem que mostrar essa questão de ajudar ele. Né? Porque a gente sabe que não é fácil. Mexer com gente é difícil demais. É difícil, irmãos. É qualquer lugar. Tá? Então, os homens de Deus que estão do lado falam, não, pastor, vamos em oração, vamos buscar. Não, Deus vai abrir, Deus vai trazer pessoas, vamos buscar, etc. E aí, eu fazendo isso, a minha sogra do lado do meu sogro fazendo isso, ele não fechou a igreja. Isso foi nos primeiros anos. A igreja agora vai fazer 10 anos já, para a glória de Deus. 10 anos. E Deus só está trazendo pessoas. Então, irmãos, o pastor precisa disso aí.
Porque o pastor, ele é o homem, ele é ser humano, ele precisa de ajuda em todo o tempo, tá? Porque existe um número muito alto. Nós fizemos uma live lá, um podcast meu, e nesse podcast nós estávamos falando, o pastor precisa de ajuda. A gente acha que o pastor ele tem que ser super-herói todo momento. Ele nunca está precisando de ajuda, de oração, de conselho, etc. E eu ajudar o meu sogro, um dia Deus usou um pregador de fora, pregou, chamou eu, ele e mais um irmão, no cantinho lá, nós tínhamos uma sala de contar dízimo e oferta. Chamou lá e falou assim, ó, assim manda dizer o Senhor para vocês. Eu não conheço vocês, a vida de vocês, mas você está do lado direito. E você, irmão, está do lado esquerdo do pastor. Da mesma forma que estava do lado de Arão e o outro, agora que esqueci o nome dele agora, ajudando. Ajudando Josué na batalha lá embaixo, em oração, irmãos. Então o pastor precisa de pessoas que, pastor, eu estou contigo. Estou contigo para te ajudar. Porque o índice gigantesco, irmãos, de pessoas se matando, suicidando. Tem muitos pastores fazendo isso. Fala, não, eu estou cansado de mexer com gente. Estou cansado. Então a gente precisa ajudar o pastor. Né? Se for uma igreja que pode, dá férias para o pastor, dá um descanso para o pastor. E tenta organizar os problemas ali, resolvendo os obreiros mesmo. O pastor descansar a mente psicológica. Fora a pressão espiritual, que não é pouca. Quando o pastor, os obreiros, está ganhando almas para Jesus, o inimigo vai tentar de qualquer jeito, irmãos. Não vai ter nenhum momento que o inimigo vai falar, não, vou deixar isso para lá, não. Quanto mais está incomodando o inferno, mais ele se levanta. E mais ele se levanta. Tá, irmãos? Então, muitos pastores estão morrendo. Se você ama o seu pastor, ajuda ele. Reparta com ele. Deixa ele dividir um pouco com você. Imagina o pastor precisar de alguma ajuda, de poder se abrir. Tem gente que acha que o pastor nunca pode errar. Mentira. Pastor, uma hora ou outra, ele erra também. Então, imagina ele poder contar com você. Não, você me respeita, você me ama, eu confio em você como conselheiro, porque o pastor dá muito conselho, mas quem pode aconselhar o pastor? Quem de confiança pode ele se abrir um pouquinho? É necessário isso, irmãos. E eu queria ser um pastor um dia, de ter pessoas para contar dessa forma. Hoje eu ajudo meu pastor, meu sogro. Ajudo ele de várias formas, biblicamente, teologicamente, espiritualmente. E aí ele sabe que pode contar comigo. Isso é maravilhoso. Hein? Crises espirituais no rebanho. Então, olha para você. Desafio do ministério. Crises espirituais no rebanho. Falsos ensinos. Modismos teológicos. Tem tudo, irmãos. Existe. As maiores heresias vêm até da teologia. Existe a teologia que é bíblica, mas teologia liberal, teologia coach, teologia de tudo que é trem. Tá? Então, o ensino verdadeiro é o ensino bíblico. E você, graças a Deus, entre aspas, eu creio que sim, eu ganhei respeito do pastor. Hoje ele não está com o microfone na mão. Os outros dias ele estava com o microfone. Entendeu? Então, a gente vai tendo essa credibilidade, como homem de Deus, de somar verdadeiramente. Agora, hoje em dia, realmente, igual eu estava falando no exemplo do irmão lá da Assembleia de Deus. Né? Porque qualquer um que vai pregar aqui, muitas vezes vai falar heresia, asneira. Já vi isso na nossa igreja várias vezes. Tá? Aquele negócio que eu falei para os irmãos na última aula, do São Longuinho, aquele cidadão lá estava falando que é pastor. Ele estava falando que aquele São Longuinho é Malco. Malco, que ele perguntou assim, alguém conhece Malco? Ele levantava a mão, né? Porque Malco é aquele que Pedro corta a orelha dele e Jesus coloca de volta. Só que ele colocou uma tradição da Igreja Católica lá sobre São Longuinho, que não tem nada a ver. E aí ele disse que Malco, aí ele respondeu. Ele perguntou, não deixou de responder, ele respondeu. Quando ele respondeu, ele falou assim, Malco, irmãos, São Longuinho, irmãos, não, é Malco mesmo, perdão. Malco, irmãos, é aquele que tinha um problema de visão, ele fura o coração de Jesus, e sai água e sangue. E todo mundo, glória a Deus! Aprendi de Satanás.
Não, céu. Eu nunca tinha visto uma história daquela lá, não. Podre, podre, podre. Aí quando ela chegou em família lá na casa do meu sogro, o meu cunhado foi pesquisar história da tradição católica de São Longuinho. Eu falei, rapaz do céu, como é que pode? Então tem de tudo, irmãos. Nós temos que combater isso aí, porque está ensinando para a igreja. Está ensinando para alguém que está entrando na igreja pela primeira vez e pode ser influenciado por erro. Tá? Então a falta de comunhão e vida devocional também são desafios para o pastor. Falta de comunhão e vida devocional. Nós temos que abraçar um ao outro, dar a mão ao outro espiritualmente. Não somos inimigos um do outro. Não podemos ter inveja um do outro. Nós somos uma família. Nós somos um só corpo. E um só corpo tem que andar juntos. Eu conheci obreiros que querem andar só para um lado. E quando ele ia pregar, ele combatia o que nós pregava. Rapaz do céu, isso me revoltava, irmãos. Ele queria combater tudo que nós pregava de forma totalmente errada. Aí piorou mais ainda, né? Então, nós temos que trabalhar juntos, crescer juntos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar aqui, tá? Finalizar aqui, porque as horas já avançou, e louvar a Deus pelas vidas dos irmãos. Foi uma honra, irmãos, estar aqui com vocês. Espero que eu mostrei para vocês o caminho no sentido teológico. Para aqueles que a maioria talvez não teve contato com teologia, mas não é nada demais. Não é um bicho de 7 cabeças, irmãos. Pelo contrário, vai te ajudar a entender mais a Escritura, mais as coisas de Deus. Amém? Palmas para Jesus, irmãos. Irmão, quem pode dar glória a Deus? Irmão, eu sei que tem hora que ouvir cansa. Sei disso. Mas é necessário, irmão. É necessário. Eu já passei mais de 2 horas mais de 2,